Em segundo ano, beleza? Dando continuidade às nossas aulas, agora é a vez de física. Tudo que eu havia falado para matemática, completar a apostila e tudo mais que eu vou fazer, vou dar o visto na volta das aulas, serve também para física, tá bom? Espero que tudo que a gente fizer aqui seja o suficiente para que vocês entendam o conteúdo. Não é muito costume meu pedir para vocês lerem a apostila, mas nesses primeiros módulos de física, módulos 1, 2, 3 e 4 da frente 2, eu recomendo a leitura. No próximo vídeo sobre aula de física, eu vou falar sobre o módulo 4, que fala sobre o conceito de objeto, de imagem, ponto virtual, ponto real. Essas coisas vão ser mais para frente, portanto, a leitura mais recomendável para essa semana são os módulos 1, 2 e 3, que tratam dos princípios da óptica geométrica, princípios esses que inclusive a gente já falou dentro da sala de aula. Eu vou repetir aqui rapidinho. Tem muitos exercícios que são teóricos, alguns até, eu acho que são 2 que a gente já fez lá na nossa aula, vou dar uma repassada. E depois dos exercícios teóricos eu vou pegar a apostila aqui para a gente poder acompanhar aqui pelo vídeo. Já peço que vocês peguem a apostila também. E algum outro exercício que precisa de conta dos módulos 2 e módulo 3, já resolvi aqui do lado e já eu explico a resolução, beleza? Então assim, na ótica geométrica a gente estuda os fenômenos relativos à propagação da luz. Dentre os fenômenos mais importantes, pessoal, a gente pode escolher 2, que são reflexão e refração, fenômenos esses que vão aparecer nas próximas aulas, aguardem. Para poder estudar esses fenômenos, a gente tem algumas diretrizes. Diretrizes essas que são os princípios da óptica geométrica. Esses princípios eu coloquei aqui no quadro para a gente lembrar do que se trata. Propagação retilínea, que é o principal de todos. Independência dos raios e reversibilidade. Penso eu, não estou lembrado bem assim, que sobre esses 2 eu não falei muito para vocês ainda não. Eu já falei bastante sobre a propagação retilínea. A luz se propaga em linha reta. Lembrando que vocês estudam a óptica de acordo com as teorias de Newton, e naquela época, por exemplo, na época clássica, a luz era considerada uma onda, simplesmente. Então a gente não vai entrar muito no mérito da questão gravitacional para a luz. Nesse caso, a gente deve acreditar que a luz se propaga em linha reta. Também passei para vocês, e isso tem na apostila, vocês podem dar lá uma olhada, algumas combinações que a gente vai ter que ter, de representar um raio de luz como uma reta, representar um feixe de luz como um conjunto de retas, e aí você tem 3 tipos de feixe. O feixe de raios paralelos, quando os raios se encontram no mesmo ponto, a gente chama de raios convergentes. Quando os raios partem de um mesmo ponto e espalham, a gente chama de feixe divergente, certo? Diante dessas condições para você poder estudar a óptica geométrica, como principal você tem os princípios da óptica, você tem algumas consequências. Da propagação retilínea, eu já mostrei para vocês em sala de aula a câmara escura de orifício, que é um projeto para que as máquinas fotográficas e filmadoras pudessem ser elaboradas. A gente falou sobre o eclipse, a diferença do eclipse lunar, do eclipse solar, em que lua, qual é a coincidência temporal da fase lunar para o eclipse que acontece, e a gente falou sobre a questão da formação de sombra também. Os exercícios que estão aqui do lado falam exatamente sobre essas 3 consequências da propagação retilínea da luz que a gente viu em sala de aula. Uma coisa que eu não estou lembrado da gente ter visto realmente é a questão da independência dos raios. Pessoal, raio de luz, eles se propagam no mesmo espaço sem um interferir no outro. Basicamente falando, a gente está aprendendo uma parte da física que considera a luz como onda, como simplesmente energia. Então, é preciso a gente acreditar que os raios não se interferem. E o terceiro princípio da questão da reversibilidade é que a luz pode se propagar em qualquer direção. Inclusive, por exemplo, se a luz for incidir numa superfície refletora, ela pode realmente voltar pelo mesmo caminho que ela fez na vinda. Isso a gente chama de princípio da reversibilidade. Vai ser muito interessante você dominar esse princípio quando a gente for estudar espelho plano, beleza? Mas eu repito, é muito importante vocês fazerem a leitura da apostila nesses módulos que a gente está, módulos 1, 2 e 3.
correto? No módulo 3, se eu não me engano, vocês vão encontrar lá a explicação sobre cor dos objetos. E aí a gente precisa dar uma parada para raciocinar e pensar no seguinte: todo objeto assume a cor quando ele é iluminado por uma luz branca. O detalhe, pessoal, é que luz branca é uma junção de todas as frequências que a gente consegue enxergar. No nosso terceiro bimestre, a gente vai começar a estudar ondas nessa frente 2, esse lance de frequência de onda, frequência de luz visível, vocês vão entender melhor, mas por enquanto é suficiente vocês pensarem o seguinte: o nosso olho tem suas limitações e a gente só vai enxergar cores que vão da frequência do vermelho em ordem crescente de frequência até a frequência do violeta. Basicamente falando dos 7 espectros do arco-íris em ordem crescente de frequência: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tudo que a gente enxerga gira em torno dessas frequências. A questão é que a frequência que a gente a menor frequência que a gente enxerga é o vermelho. Por isso o conceito de infravermelho, que são os raios com frequência abaixo do vermelho que a gente não domina. E a ultravioleta, que também são os raios acima do violeta que a gente não consegue perceber. Então, dentro dessa faixa do vermelho ao violeta, a gente consegue enxergar. A questão da cor do objeto é que luz que ele recebe e que luz que ele manda para os seus olhos. Baseado nisso, a cor do objeto vai ser baseada naquilo que você recebe do objeto. Então vamos dar um exemplo. A parte que é amarela do nosso uniforme, nesse momento está recebendo todas as frequências da luz branca, da luz que a gente consegue enxergar. O que está acontecendo exatamente nessa cor amarela? Todos os espectros estão sendo absorvidos e mandados aí para a câmera só amarelo, por isso que vocês enxergam isso aqui em amarelo. A parte do quadro que está escrito em vermelho, por exemplo, recebe todas as frequências, absorve todas as frequências que não são vermelho e manda o vermelho. Ou seja, essa parte aqui só é capaz de refletir o vermelho, por isso que a gente enxerga o vermelho. A ideia é você fazer essa comparação. O que ele absorve em cor e o que ele reflete em cor. Por exemplo, um objeto que é branco, qualquer luz que você mandar nele, ele vai refletir para os seus olhos. Portanto, uma camisa branca dentro de um ambiente escuro iluminado por uma cor amarela, ela vai ficar amarela, porque ela é capaz de refletir todas as cores. A cor preta, por exemplo, aliás, existe uma discussão de falar que preto não é cor, preto é ausência de cor, certo? O objeto que é preto, teoricamente, a gente não está enxergando, porque ele está absorvendo todas as luzes, todas as frequências que chegam nele, não está mandando nada para o seu olho. Então, tecnicamente, fisicamente falando, né, a gente não enxerga objetos pretos. A gente só consegue defini-los por questão de contraste. Então, assim, numa situação em que você tem certeza da frequência que aquele objeto consegue refletir para os seus olhos, você consegue definir sua cor. Daqui a pouco tem um exercício sobre uma bandeira que vai ser iluminada dentro de um quarto escuro, a gente vai conseguir entender isso melhor. Mas, falando pela terceira vez, eu recomendo a leitura desses módulos, que inclusive vocês vão ver mais exemplos por lá. Ok? Bom, eu queria que vocês pegassem a apostila agora, eu vou pegar aqui também. Vocês podem voltar um pouquinho para mim, aí, lá na página 152, ficaram 2 exercícios que nós não fizemos. O exercício número 3, que caiu no Enem, o exercício número 4, que eu vou precisar de vocês acompanharem pela leitura, beleza? Esse exercício número 3, ele quer comparar uma situação de câmara escura de orifício com o funcionamento dos nossos olhos. Eu acho que a primeira vez que eu fui falar sobre óptica, surgiram algumas dúvidas a respeito do funcionamento do olho. Eu já devo ter comentado com vocês em sala sobre retina, essas coisas todas. Na apostila 2, a gente vai ter partes da frente 2 que vão ser diretamente para o estudo do olho humano. Então, com muita paciência, a gente vai conseguir chegar ao estudo completo. Portanto, veja bem o que a questão número 3 está dizendo. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, o livro da ótica,
que com base em experimentos explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. Essa questão do Enem, viu, pessoal? É recente essa questão. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada da obra, é apresentada a imagem invertida de edificações em um tecido como anteparo. Essa palavra anteparo vai estar bastante presente nos estudos de ótica de vocês. Anteparo, entenda que é algo que é utilizado para projeções. Uma parede pode ser um anteparo, uma tela pode ser um anteparo. Agora, olha no desenho, tem um prédio lá longe que está sendo projetado num tapete, inclusive de cabeça para baixo. Isso é uma câmara escura de orifício. E, na verdade, a associação que a gente faz é exatamente a maneira da gente enxergar. O objeto manda a luz para os nossos olhos e a imagem desse objeto é projetada na nossa retina. O anteparo de projeção do nosso olho é a retina, por isso que a resposta aí é a letra B, retina. Beleza? A número 4, eu acho que eu vou fazer diferente, eu não vou ficar lendo enunciado não, para o vídeo não ficar muito grande. A número 4 fala sobre raios solares que estão chegando na Terra, mas a Lua está girando aí ao redor e também receberá esses raios. E a luminosidade da Lua vai ficar, por exemplo, definindo para a gente qual seria qual seria a fase da Lua, de Lua cheia, Lua nova, quarto minguante ou quarto crescente, para uma pessoa que eventualmente está observando a Lua no céu, certo? Ele quer saber o seguinte, ó, com base nas informações, podemos afirmar que as formas aparentes